para tomar a vacina, porque realmente acho que não é o nosso papel duvidar, né? E sim procurar se prevenir. Exatamente. As vacinas, elas seguem um rigoroso padrão de qualidade, né? Desde a elaboração, né? Muitos estudos foram feitos, né? E surgiram nesse período várias fake news, né? Dizendo que certas vacinas causariam autismo, entre outras reações, entre outras situações. Tudo fake news, né? Então, a gente alerta a população que muitas doenças, a única maneira de preveni-las é através da vacinação. As vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde, não tem custo nenhum, né? É para o povo. E lembrando também a importância de quem se vacina, na verdade ele se protege e ele protege também os familiares, os amigos, né? Porque quem vacina, ele protege aquele imunodeprimido que não pode tomar vacina, as crianças, os bebês menores de 6 meses, que também não é indicada a vacinação nesse caso, as gestantes, os idosos, né, de faixa etária maior que 59 anos. Então, vacinando toda essa população onde está indicada, ela cria uma barreira e ela inibe a transmissão do vírus aos outros que não podem tomar vacina. Então, essa é a nossa preocupação em relação às pessoas que podem tomar vacina e proteger também os que não podem, né? Com certeza. E é um dos únicos tipos de formas, assim, que a gente tem de fazer uma saúde pré, né, a doença. Você vacinando, você não precisa chegar lá com a doença para daí, né? Para daí se curar, né? Valentina, queria perguntar para Carmencita em relação, você falou que a vacina está disponível nos postos de saúde e também citou as faixas etárias, né? Principalmente as prioritárias. Mas diz pra gente os horários dos postos, né? Exatamente. Então, todas as unidades de saúde estarão abertas das 8 às 17 horas, né? Todas as unidades. E no próximo sábado, dia 15, também nesse horário, das 8 às 17 horas. E isso das 8 às 17 horas, ou seja, das 8 da manhã às 5 da tarde... Nessa semana de lançamento, né? Até o dia 13 de março, né? Durante toda a campanha. Essas vacinas, geralmente, elas estão disponíveis, elas são do calendário vacinal, mas nós estamos reforçando a importância e chamando a população, né, para que se vacine. E, inclusive, aos sábados. Esse sábado que vai estar aberto por conta da campanha, que será um dia D. Que é no sábado, dia 15 de fevereiro, será o dia D de vacinação contra o sarampo. Então, quem tem dificuldade de horário de trabalho, de estudo, Exatamente. Aproveitar o sábado de manhã ou à tarde para ir aos postos de Exatamente. Quem tem essa dificuldade, né, então também pode estar verificando a sua carteirinha em relação às outras vacinas também, que a unidade estará aberta. Então, quem não pode ir durante a semana, no próximo sábado a unidade estará aberta. Quais outras vacinas? Todas as vacinas do calendário vacinal. Vacina contra hepatite B, tétano, cachumba, todas as vacinas antipólio, todas as vacinas estarão disponíveis. Certo. Você, no começo da nossa conversa aqui, você citou alguns dados, né? Colocou o Paraná, inclusive, como um segundo num ranking indesejado, né? A gente pode definir dessa forma, nacional. 831 casos nesse período do boletim epidemiológico. Quem que é o líder desse ranking? São Paulo, o estado de São Paulo. Né? Pela população foi o maior número de casos e onde foram registrados óbitos também. Ou seja, nós temos estados brasileiros com muito mais população do que o do Paraná. Exato. E ainda assim o Paraná está em segundo. Essa é a grande preocupação, né? Nesse ranking indesejado aí. Nós, felizmente, não tivemos nenhum caso, mas por isso que a gente alerta, né? Vamos prevenir para que não tenhamos, de fato, nenhum caso na nossa cidade. Isso que eu ia te perguntar. Você citou região metropolitana como, digamos assim, quase metade, né? Região metropolitana de Curitiba, quase metade dos casos. Mas em Foz, nenhum caso. Isso quer dizer que a gente está livre? Não estamos livres, porque a nossa cidade é uma cidade turística, gente, né? Recebe muitas pessoas, né, de todos os lugares. Então, por isso que a gente fala, se tivermos vacinados, estaremos prevenidos, né? E aqui no Paraná, onde temos casos? Aonde que a gente deve se preocupar? Onde que estão aí dentro da geografia do estado esses casos? O maior número de casos mesmo é na cidade de Curitiba e a região de Fazenda Rio Grande, essas cidades próximas a Curitiba, o maior número de casos. Temos alguns casos isolados, acho que foi na região de Toledo que tem também registro, mas bem próximo aqui de Foz do Iguaçu, nenhum caso. Mas tem um porquê disso? O clima, alguma coisa influencia não nisso? Não tem relação ao clima, é mesmo ao contato com pessoas que estão com a doença. Então é uma falta ali de talvez até de cuidado dessas pessoas, né? Exatamente. A falta de vacinação é a principal. A falta de vacinação é a principal. O cuidado com a saúde é atualizar a carteirinha. Exatamente. Com certeza. E eu acho que o recado aqui é para os jovens, né? Principalmente. Aí, né, enquanto essa voz, eu acho que é realmente essa alerta para os jovens, mas também para as mães, né? As mães das crianças aí que têm os filhos a partir de 5 anos, né? Para realmente, eu sou professora e tô dentro da sala de aula, a gente sabe o quanto o contato é próximo, né? Às vezes a
gente fica aí 4, 5 horas dentro de uma sala, né, fechada. E daí, quanto as transmissões, elas acontecem mesmo, né? Então, o alerta aí também fica para os pais, né, estarem Isso, foi aí. um passo muito importante também, as escolas exigirem as carteiras de vacinação no momento da matrícula. Então, isso também fez com que a cobertura vacinal das crianças aumentasse. Isso foi um ponto muito importante. Agora, dos jovens, como não tem essa exigência, né? Então, por isso que também a gente acaba chamando e alertando a importância da vacinação, né? Dessa proteção. Vocês não são imbatíveis, Valentina. Jovem também fica doente, viu? De jeito nenhum. E quando a gente vê essas epidemias, acho que a gente fica mais alerta ainda, né? Porque a gente realmente vai vivendo assim, dessa forma meio imbatível, e a gente acha que realmente não vai pegar. Então, quando alerta, assim, pra todo mundo, aproveitar aí o dia D pra gente, todo mundo se vacinar. Carmencita, você citou como uma cidade próxima nossa aqui, que já tem registro de Toledo, mas a gente sabe que o vírus, ele não escolhe distância geográfica, ele não escolhe fronteira, divisa, nada. Em relação à fronteira, propriamente dita, né, aos nossos vizinhos do Paraguai e da Argentina, há registros já aqui de, por exemplo, em Cidade do Leste ou em Porto Iguaçu? Eles não têm apresentado registro. O ano passado nós fizemos, eu acho que vocês também tiveram conhecimento, uma ação integrada na Tríplice Fronteira, e ao mesmo tempo que estivemos fazendo essa campanha aqui no estado do Paraná, em Foz do Iguaçu, foi feita a campanha de vacinação contra sarampo e febre amarela também em Cidade do Leste e Porto Iguaçu. Então fizemos uma ação concomitante também, por conta disso, né, que os nossos a população de Foz do Iguaçu também circula nesses países o tempo todo, né? Então, para proteger também a Tríplice Fronteira como um todo. Certo. E agora, puxando um link agora para o coronavírus, né? A gente está escutando muito sobre o coronavírus, o noticiário nacional e internacional tem comentado muito sobre essa doença nova, mas eu queria que você fizesse esse paralelo, né, com aquilo que a gente tem no dia a dia, digamos, de vacinação, de preocupações, de doenças, agora no caso do sarampo de retorno, né? E com um grande índice, né, 831 só no Paraná, com o próprio coronavírus. Existe uma proporção de preocupação e de atenção dos pais, dos jovens, de todos, em relação às doenças? Exatamente, assim, hoje a gente fala muito em coronavírus, a transmissibilidade dele é muito alta, né, pelo número de casos registrados na China, mas em comparação, todo mundo muito preocupado, ainda não tem vacina, né, disponível contra o coronavírus, mas a gente também tem que lembrar das doenças que a gente tem, que estão circulando e que tem vacina, né? Esse comparativo é muito importante. Todo mundo fala, eu não tenho vacinação, não tem vacina contra o coronavírus, mas tem contra as outras doenças, isso a gente já tem que estar imunizado, né? Agora, em relação ao coronavírus, nós temos registros de 8 casos suspeitos, que não são confirmados a nível de Brasil, né? Foz do Iguaçu não tivemos nenhum caso suspeito. Na região aqui do Paraguai, em Assunção, há um caso sendo investigado, mas aqui na região de fronteira também não temos nenhum caso suspeito até o momento. No caso dessas doenças transmitidas por vírus, quais as recomendações no dia a dia, né? Como a Valentina falou, de prevenção, né? Do que fazer, por exemplo, de higiene com as mãos, exatamente, alimentação. O que você pode passar para o nosso ouvinte? São precauções universais que a gente comenta, né? Os mesmos cuidados que a gente toma em relação à gripe, a outras doenças respiratórias. Então, a lavagem das mãos é o principal, né? É o essencial. Lavagem das mãos, quando não for possível, em algum local, utilizar o álcool gel, né? A gente recomenda que o álcool gel esteja disponível em locais de grande acesso ao público. A etiqueta respiratória, que nós chamamos, né? Não colocar a mão ao tossir, mas procurar colocar no ombro, né? Tossir no ombro ou utilizar lenço e que esse lenço seja descartado em lixo. Isso também é muito importante para não estar propagando, né, vírus. Em relação à alimentação também, né? Os cuidados com a alimentação, uma alimentação saudável também ajuda que o organismo fique mais com a imunidade maior, né, contra doenças. Então, esses são os principais cuidados. Tá certo. E eu vi, né, vocês contando aqui, eu fiquei bem atenta em dizer que, né, o vírus do sarampo ele já tinha sido erradicado, né, já não existia mais. Eu queria saber o que leva um vírus a voltar, assim. Existe alguma prática que poderia ser feito, né, por quem realmente é responsável, poder público e afins, né, entidades talvez, que faria com que esse vírus realmente se erradicasse, para que nós jovens não precisaríamos, né, se preocupar com as doenças que já não estão mais aqui, né, ou então que os nossos pais já tiveram, para que a gente realmente tivesse um progresso, né? Exato. Tem muitas doenças que foram erradicadas a nível do Brasil, mas que elas ainda circulam em outros países. Como vivemos num mundo globalizado, então nós temos acessos de várias pessoas que acabam
trazendo esses vírus, essas doenças para o nosso país. Então, e essa baixa cobertura vacinal também favorece isso, né? Então, a população desprotegida, quando entra um vírus que já tinha sido erradicado, ele começa a ser transmitido novamente. Nesse sentido, essas fake news atrapalharam muito, né? As informações mentirosas que circulam principalmente pelo WhatsApp, mas também por outras redes sociais e internet. O que você tem a dizer, já caminhando para a nossa reta final da nossa conversa aqui, o que você tem a dizer para essas pessoas que recebem, aceitam isso como verdade e, pior, passam isso para frente? A nossa preocupação e alerta é que as pessoas não repassem essas informações, que procurem averiguar, né, as fontes, tanto em relação à vacinação, quanto a gente tem visto também em relação ao coronavírus, né? O Ministério da Saúde tem publicado na página dele também várias notícias falsas, né, em relação ao coronavírus, de venda de tratamentos, de chás, de várias informações falsas que confundem a população, né? As pessoas acabam partindo para outras alternativas que não são as oficiais e que não vão trazer benefício nenhum para elas, muito pelo contrário, acabam prejudicando, né? Então, nosso alerta é esse, que não compartilhem informações falsas, que verifiquem. Nós temos também, falando em coronavírus, nós criamos um plantão de informações para a população, tanto de Foz, nós temos recebido ligações também via WhatsApp, via aplicativo, de outros municípios querendo saber informações de como que é a situação. Eu vou passar o número aqui para vocês também. Por favor. É o 99992-0550. Então, esse telefone estará disponível para qualquer pessoa que queira saber mais informações sobre o coronavírus, que tem dúvida em relação a caso suspeito, ou que se tem alguma pessoa que de repente possa ter algum sintoma, ela pode entrar em contato conosco. Nossa equipe técnica, né, os enfermeiros da epidemiologia estarão à disposição. O nosso plantão é 24 horas, pode se ligar ou mandar mensagem a qualquer parte do dia que estaremos atendendo. Carmesita, repete para a gente, por favor. É o telefone 99992-0550. Beleza. Carmesita, obrigado pela sua vinda aqui, obrigado. Pelos esclarecimentos. Desejamos a você um bom final de semana e um bom trabalho aí durante toda a campanha. Muito obrigada a todos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube. Muito bem, sempre ficar alerta e sempre procurar os órgãos de saúde, minha cara Valentina. Não acreditar na fake news. Marco Zero, onde tudo começa.